Pessoal, hoje nós vamos dar continuidade aqui à matéria Tributos do Ato Administrativo, analisando na sequência o terceiro atributo, a autoexecutoriedade. Pessoal, vejam só assim, nós vamos trabalhar esse atributo da seguinte forma. Nós vamos primeiro analisar ele de uma forma mais tradicional e depois nós vamos apresentar a matéria no modo como é trabalhado pelo senhor Celso Antônio Bandeira de Mello. Pois bem, pessoal, vamos assim dizer, o conceito tradicional da autoexecutoriedade é dizer isso aqui, ó. O ato administrativo, uma vez produzido pela administração, é passível de execução imediata, independentemente de anuência do Poder Judiciário. Então, olhem só, pessoal, é similar, mas tem sua diferença da imperatividade. Veja que a imperatividade, o enfoque, é a desnecessidade de concordância do administrado. Aqui o enfoque é outro. É a desnecessidade de anuência. Só um pouquinho, pessoal. Deixa eu mudar aqui essa palavra, anuência ficou mal colocado. Desnecessidade independentemente de manifestação. Manifestação do Poder Judiciário. Então, olha só, retornando aqui. Na imperatividade, o enfoque, a ênfase, o conceito daquele atributo é a necessidade de anuência do administrado. Aqui ou não. É a necessidade de manifestação do Poder Judiciário. Então, veja como um conceito tranquilo, pessoal. O ato administrativo, uma vez produzido pela administração, é passível de execução imediata. Goza de autoexecutoriedade, independentemente de manifestação do Poder Judiciário. Então, por exemplo, a administração, uma administração municipal, instaura um processo no qual se analisa se há ou não vício em certa construção, em virtude disso, perigo de desabamento. Ao final do processo, se constata realmente que há um risco iminente de desabamento em virtude do defeito da construção. Frente a isso, a autoridade competente determina a ordem de demolição da obra. Ora, uma vez produzido o ato pela administração, a administração pode imediatamente executá-lo, independente de qualquer tipo de autorização do Poder Judiciário. Isso é autoexecutoriedade. Pois bem, esse atributo aqui, pessoal, na lição, mais uma vez, do professor Eli Lopes Meirelles, ele incide quando previsto em lei incide quando previsto em lei ou em situações de urgência. Pessoal, veja a diferença, friso novamente, isso é bastante questionado nas questões, nas provas. Imperatividade, é necessária previsão legal. Imperatividade, presunção de legitimidade e veracidade, não é necessária previsão em lei. Autoexecutoriedade, é necessário previsão em lei, salvo nas situações de emergência. Ou seja, o ato administrativo goza de autoexecutoriedade quando atributo expressamente previsto em lei ou independente de qualquer previsão normativa em situações de emergência, de iminente risco de dano ao interesse público. Pois bem, aqui, pessoal,
E nesse caso, da mesma forma que a imperatividade, pessoal, a gente diz que o atributo incide sobre os atos administrativos, exceto os negociais e os enunciativos. Pessoal, aqui é a mesma coisa que a imperatividade. Vejam só, a autoexecutoriedade, assim como a imperatividade, não incidem sobre atos de direito privado. Só incidem sobre atos administrativos e não sobre todos. Não gozam nem de imperatividade nem de autoexecutoriedade, fica fácil de memorizar os atos negociais e os atos ditos enunciativos. Aqui, nesse caso, pessoal, a gente faz um complemento. Ademais, a administração não goza de autoexecutoriedade na cobrança de débitos. Quando o administrado resiste ao pagamento. Então, olhem só, pessoal. Olhem que essa ressalva a gente não faz na imperatividade. Ademais, a administração não goza de autoexecutoriedade na cobrança de débitos. Quando? Quando o administrado resiste ao pagamento. Então, por exemplo, pessoal, isso aqui geralmente cai em prova falando em multa. A multa é uma espécie de débito que o particular tem perante a administração. Mas podemos usar a multa, que é mais comum, para ilustrar aqui. Pensem só, eu estou aqui, aquele velho exemplo que a gente já deu na aula anterior. Dirigindo meu veículo, passo por um sinal vermelho. O agente de trânsito competente lavra a multa. Esta multa, na cobrança dessa multa, a administração não goza de autoexecutoriedade se eu espontaneamente não pagar. O que significa isso? Se eu não pagar por vontade própria, a administração não pode diretamente, ela, por seus próprios meios, me forçar ao pagamento. Ela tem que fazer o quê? Interpor uma ação de execução perante o Poder Judiciário. Por quê? Porque ela não goza de autoexecutoriedade na cobrança. Mas cuidado, pessoal. A multa goza de imperatividade. A administração goza de imperatividade, pessoal, para praticar atos que instituam obrigações de pagamento para o administrado, sem dúvida nenhuma, pessoal. A multa goza de imperatividade. A administração está fazendo o quê? Aplicando uma obrigação, instituindo, em aplicação da lei, uma multa sobre o administrado. E essa multa vale independente da anuência do administrado, ou seja, a multa goza de imperatividade, assim como os débitos em geral. O que a administração não goza é de autoexecutoriedade, para cobrar se o administrado resistir ao pagamento. Pois bem, pessoal, até aqui a gente trabalhou a matéria da forma tradicional, vamos assim dizer. Só que hoje, pessoal, cada vez mais as bancas vêm solicitando o conhecimento da forma de trabalhar a matéria do professor Celso Antônio Bandeira de Mello. O que o professor Bandeira faz, pessoal? Ele trabalha com duas expressões. A exigibilidade e a
executoriedade ou auto-executoriedade. Pessoal, o que mais cai, claro que não é apenas o que importa, mas é principalmente, eu assim dizer, o que importa, é eu guardar as expressões usadas pelo professor Celso Antônio Bandeira de Mello. Diz o professor, a exigibilidade se verifica, ocorre, quando a administração se vale, deixa eu apagar aqui, tá aqui a expressão, pessoal, de meios indiretos. De coação contra o administrado. Então, olha só, pessoal. Exigibilidade ocorre quando a administração se vale de meios indiretos de coação contra o administrado. Quem quiser acrescentar, pessoal, não estou colocando, porque o professor Bandeira de Mello deixa isso claro, mas não coloca no próprio conceito. Independente de manifestação do poder judiciário. O contexto, genericamente falando, é a atuação da administração independente de uma manifestação do poder judiciário. Então, segundo o professor Bandeira, quando a administração atua com exigibilidade, ela se vale de meios indiretos de coação com o administrado, contra o administrado, independente de manifestação do poder judiciário. Já vamos explicar o que é esse meio indireto. Mas antes, vamos ver se dá espaço aqui, colocar o conceito de executoriedade. Estou colocando mais simples, pessoal. Executoriedade, aproveitando aqui, ocorre quando a administração se vale de meios diretos de coação contra o administrado, compelindo-o materialmente ao cumprimento da lei. E quem quiser acrescentar, independente de manifestação do poder judiciário. Então, olhem só, pessoal. Executoriedade. Pessoal, por causa do espaço, eu aproveitei essa parte inicial aqui, ó. Então, de novo, executoriedade ocorre quando a administração se vale de, seguindo aqui, meios diretos de coação contra o administrado, compelindo-o materialmente ao cumprimento da lei. Quem quiser acrescentar, independente de manifestação do poder judiciário. Então, aqui na executoriedade, pessoal, tenho duas expressões extremamente importantes. Meios diretos de coação, compelindo materialmente. Pessoal, o que significa isso aqui? A executoriedade é o meio direto de coação pelo qual a administração compele materialmente o administrado à observância da lei. Pessoal, a expressão compelindo materialmente significa... Só um pouquinho aqui. Significa forçando, ou seja, quando a administração atua com executoriedade, ela força o administrado a cumprir a lei, independente de manifestação do poder judiciário. Pessoal,
Vamos parar aqui por hoje. Na próxima aula fechamos executoriedade, apresentamos tipicidade e então fechamos a parte de atributos de ato administrativo.